Na Sulina, a partir deste momento, um programa de debates, informações, opiniões, desabafos, críticas, elogios, sugestões e curiosidades. Está no ar. Tema Livre. O ciclo da vida mais uma vez se manifesta e se impõe por aquela necessidade de termos em nosso mundo sempre alguém para ocupar determinados lugares. Neste momento, seja bem-vinda ao mundo, seja bem-vinda à nossa família, Bibiana Oliveira Cassol. Filha primogênita do Leonardo Frueder Cassol e Gabriela Oliveira Cassol. Tu já é, com certeza, o grande milagre da vida. Que junto a ti muitas alegrias e conquistas sejam jogadas sobre teus pais e tua família. Tenho a certeza, aliás, temos a certeza, que toda chegada de uma criança a esse mundo é um presente de Deus, um anjo colocado por Ele para promover mudanças e evoluções em nossas vidas. Que nessa nova fase, tudo tem o simbolismo do amor, da união, sim, tudo isso. Sobretudo valores familiares que são marcas fundamentais dessa nossa família. Família, união, amizade, acolhimento. Essa família que escolhestes fazer parte. Exatamente. Essa é uma escolha tua, feita em algum momento, em algum lugar. Iluminadas, com certeza, são as tuas vontades. Já chegaste aqui rodeada de carinho, bem-querer, amor, bênção de teus familiares. E de algum lugar lá em cima, as bênçãos também do teu avô paterno, o Leandro. A partir deste momento, tudo irá se transformar na vida de vocês, Leonardo e Gabriela. Porque não há nada que mude mais a nossa vida do que a chegada de um anjinho, de um filho. Os filhos são uma dádiva divina. E criar um filho é o maior ensinamento que podemos viver. Gabriela, Leonardo, seus dias agora serão preenchidos de amor. É quase como recomeçar e reaprender a viver com o coração fora do peito. Aproveitem cada minuto ao lado da Bibiana. Serão muitos ensinamentos, serão muitos momentos onde ela, inclusive, irá lembrá-los de suas próprias infâncias, correndo, caindo, mas sempre levantando e seguindo em frente. Que nem o pai, que nem a mãe. Que a Bibiana seja sempre a princesinha de vocês, a bebê, a adolescente, a mulher adulta. Enfim, filhos não têm idade. São filhos acima de tudo. Seja bem-vinda entre nós, Bibiana Oliveira Cassol. E para vocês, Gabriela, Leonardo, Carmen Lúcia, Júnior, as tias em todas as suas formas, a sua bisavó Geusa, a Eliane, a avó Eliane, a todos aqueles familiares, bisavós, avós, o seu Doni, todo o carinho que vocês possam direcionar nesse momento da chegada da Bibiana. Toda a luz, todas as bênçãos, e que ela seja também sempre um motivo de carinho, de atenção,
e de acolhimento. Seja bem-vinda, Bibiana Oliveira Cassol. Um carinho e um orgulho, um verdadeiro milagre da vida, que ontem chegou uma pedritense que, com certeza, terá um papel fundamental na vida de todos nós. Está começando o programa Tema Livre, aqui na sua Rádio Sulina. Bom dia, Valdir. Bom dia, Rosana. Bom dia a todos os meus colegas aqui da Rádio Sulina. Daqui a pouco teremos a presença aqui no programa do vereador Marcos Freire, que vai nos falar um pouco a respeito das suas atividades, de tudo aquilo que ele vem promovendo, que o seu gabinete vem promovendo. No momento em que Dom Pedrito se encontra aí turbulento, em alguns momentos, dada todo o processo do escoamento da safra, mas também com algumas preocupações e interrogações no ar. O que espera? O que devemos esperar de nossa cidade? Essa greve dos funcionários da educação, pessoas ligadas principalmente a cuidarem dos nossos filhos, dos nossos netos, dos nossos pequenos. Pessoas que estão ali buscando, conforme as orientações dadas por quem está assessorando a eles, os seus direitos, procurando algo de melhor. Inclusive, eu ouvi a expressão: queremos o melhor para as crianças. Queremos que haja o entendimento de que aquilo que estamos pedindo, reivindicando, na realidade, estamos pedindo e reivindicando para as crianças. Ontem, inclusive à tarde, tivemos que buscar o nosso neto mais cedo na escola. Ele está no primeiro ano, lá na escola Alda Seabra. Tivemos que buscá-lo, mas aí fica uma pergunta. Eles, a partir do primeiro ano da escola lá do Alda Seabra, estão saindo mais cedo por quê? Se essa greve não deve ser o motivador, essa paralisação não deve ser o motivador, afinal não teria nada a ver com eles, alunos já do primeiro ano. Ficamos cada vez mais preocupados como cidadão, como radialistas, tentando entender, porque são tantas as falas, são tantas as justificativas, presença do Ministério Público. A única e real motivação que deveria estar acima de todos esses elementos é a preocupação com as crianças e também com os pais. Porque grande parte dos pais são aqueles que trabalham das 8 ao meio-dia, das 14 até as 18 horas. Mas e aí? O filho sai às 17. Alguns dias vai sair às 16, outro às 15 horas. Outros dias sequer terão aula. E aí o que faz um pai? Se não tiver um avô, se não tiver uma tia, se não tiver, vai deixar um filho pequeno sozinho em casa? Então são muitas perguntas, são muitas interrogações que devem ser feitas e que devem ter respostas. Temos todo um processo hoje na educação, o chamado processo de inclusão, onde também temos que ter cada vez mais pessoas capacitadas, preparadas, orientadas para lidar com o diferente, para lidar não com pessoas, com crianças com patologias, não. Crianças dotadas de uma capacidade intelectual elevada e que por vezes é confundido com alguma outra coisa. Eu ouvi de um especialista alguns anos atrás a seguinte expressão: o problema não é a criança,
não é a sua atitude. A criança está no seu papel de criança, com hiperatividade, com altas capacidades, com questionamentos acima da sua idade, mas que os adultos também não têm a percepção de entender e responder. Crianças que têm necessidades cada vez maiores de atenção, de atividades, da aplicabilidade de novas maneiras e formatos. Não se está pedindo o milagre da educação. Queremos apenas entender a maneira e os comportamentos e como serão tratadas todas essas questões. Eu tenho acompanhado principalmente a nova gestão da educação em Dom Pedrito, da educação municipal. A educação estadual que fica a cargo de um governo também que ao longo do tempo quer promover mudanças. As mesmas mudanças que também são promovidas pelo governo federal e que por vezes percebemos ser de total ineficácia. Basta observarmos os números que são colocados frente a nós. Basta observarmos que, inclusive, no seio, ali no olho do furacão, que é a região metropolitana, as avaliações sobre os índices, sobre as capacidades, são as piores possíveis. E aí ficamos, ao longo do tempo, tergiversando e até tentando justificar o porquê que nós estamos tão ruim. Estamos com avaliações tão discrepantes com relação àquilo que já fomos um dia. O nosso estado já foi o estado considerado um dos estados dotado de uma capacidade intelectual muito elevada. Tínhamos a melhor língua portuguesa aplicada no estado. Algumas décadas, Valdir e senhores ouvintes, aqueles que eram egressos da nossa escola Senhora do Patrocínio saíam com a formação de quem estava saindo de uma faculdade. Contadores, professores, e todos dotados de um grau elevado de conhecimento e que fizeram história em Dom Pedrito. E muitos, inclusive, fizeram história fora de Dom Pedrito. Ser professor é legitimar todo um processo da evolução do conhecimento e da história humana. Mas não podemos inventar. Porque a partir do momento em que começou a se criar modismos, interpretações pessoais de grupos no Brasil, dentro da educação, aconteceu o que nós estamos vendo aí. Um total regresso, uma total ineficácia. E pasmem, os mesmos que criam e que criaram tudo isso aí, são aqueles que avaliam e que por avaliarem até de maneira equivocada, fazem com que os municípios ainda sejam economicamente atacados, atingidos por essas avaliações. Então, hoje nós temos um grupo de trabalho que assumiu em janeiro, junto com a nova gestão do prefeito Diego da Rosa Cruz e da vice-prefeita Luciane Moura. Temos uma Secretaria de Educação capitaneada pela secretária Helena Corradini e pelo Luciano Ferreira, que gerou e gera a expectativa de termos mudanças profundas, porque os números, as informações que tínhamos até então, geravam preocupações permanentes sobre a maneira, o comportamento e, principalmente, quais eram os reais objetivos e quais seriam os resultados dentro do nosso município, os resultados da educação em cima dos nossos pequenos. Nós temos hoje um sem número de crianças que precisam
de um atendimento especial, não individual, especial, de um tratamento à altura de suas capacidades. Temos outras crianças que precisam de um atendimento também especial, dadas as suas condições pessoais, dadas as avaliações, dadas aquelas características que determinam que ela deva ter um atendimento. Ela deve ter um atendimento e uma atenção, não ser colocada na lateral, não ser colocada no cantinho. Então são vários cenários que nós, como comunidade, precisamos estar atentos e apoiar todas as iniciativas. Todas aquelas iniciativas que tenham como pressuposto a inserção e a melhoria da educação. Somos um tempo de uma geração de chamarmos os nossos mestres de professor, de senhor, de senhora. O professor, quando chegava, nós sabíamos que ele era o professor, porque ele não precisava gritar que era o professor. Por si só, pelo seu comportamento, nós sabíamos. Mas as leis e os novos formatos quiseram e tentam modificar esse cenário. Mas a educação não pode mudar. A matemática não tem por que mudar. 1 mais 1 é 2. 5 mais 5 é 10. Alguém pode querer mudar o formato disso aí? No português, as regras são as mesmas. Na ciência, em todas. Se nós olharmos os fundamentos lá do século passado, são os mesmos. As tendências, os modismos, as pessoalidades é que tem feito e criado essa confusão. Vivemos novos tempos. E dentro desses novos tempos, dessa nova era que tenta nos direcionar para um novo momento no nosso planeta, percebemos que o essencial é aquilo que já está lá. Aquilo que fundamenta e que serve como balizador para toda a nossa vida. A educação que temos que trazer de casa, o conhecimento que temos que desenvolver, as nossas competências dentro da sala de aula, melhorar cada vez mais. E sim, depende de nós, dos pais, prepararmos e educarmos os nossos filhos para que eles respeitem o professor. Para que eles saibam que aquele que está lá dentro da escola não é para ter seus cabelos puxados, ou arrastado, ou maltratado, ou vítima do ataque, muitas vezes, dos próprios pais, que não aceitam que seus filhos sejam repreendidos. Então, tem todo um cenário hoje que envolve a educação. Mas se nós tirarmos a educação da vida dos nossos filhos, dos nossos pequenos, que brasileiros nós vamos ter? Que espécie de filhos nós vamos deixar para tocar o desenvolvimento da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país? É célebre aquela frase, né? Que filhos nós vamos deixar para que realmente façam desse país um país melhor, diferente, um país evoluído, um país desenvolvido. Eu fiz agora há pouco, na abertura do programa, um pequeno editorial de carinho, de atenção, pela chegada da filha da Gabriela e do Leonardo, a Bibiana. Pois é, eu quero fazer, assim como eu tenho certeza, cada um quer fazer o melhor para que os nossos pequenos, e para esses que estão chegando agora, tenham um mundo melhor. Uma Dom Pedrito, um Rio Grande do Sul, um Brasil com mais segurança, com pessoas envolvidas e capacitadas, procurando melhorar cada vez mais a vida das pessoas. Que tenhamos
a polícia, as forças, brigada, exército, aeronáutica, marinha, todos envolvidos em preconizar e fazer com que as prerrogativas constitucionais sejam cumpridas, que é a defesa do cidadão. Precisamos que os nossos mestres, professores, sejam valorizados, que tenham junto a si todos os elementos que lhes permitam ensinar, gerar conhecimento junto aos nossos filhos, junto aos nossos jovens. E que são eles, com certeza, que vão fazer a diferença no nosso país. Que bom que pudéssemos, Valdir e senhores ouvintes, viver dias melhores, onde não tivéssemos a guerra, onde não tivéssemos tudo isso que está acontecendo. E, infelizmente, eu não vou nem sair das fronteiras brasileiras, vamos ficar aqui no nosso Brasil mesmo. Filhos matando pais, pais matando filhos, pessoas envenenando crianças, a raiva toda hoje incrustada no cidadão, que, dadas as suas motivações por não ter atendido os seus objetivos, descontam em cima de alguém todo o terror que assombra suas vidas. Mas alguém vai ter que fazer alguma coisa. Alguém vai ter que gerar uma expectativa melhor na vida das pessoas. Então, começando o programa Tema Livre já, como adiantado da hora, estou aguardando a chegada do vereador Marquinhos. Eu queria deixar registrado da importância que cada um que faz parte do grupo de trabalho dentro de uma escola, seja ela estadual, federal, municipal, a importância de cada um, principalmente nesse momento inicial da formação dos nossos jovens. E não podemos deixar para o amanhã a solução dos problemas. Temos que resolver. Temos que ser e seguir exatamente aquilo que diz a lei. Essa lei que por vezes parece tão difícil de ser interpretada, dado aquilo que estamos acompanhando diariamente na televisão, nas principais mídias do nosso país. Mas não deve ser difícil, em cidades pequenas como a nossa, encontrar o equilíbrio para que, principalmente, os nossos pequenos não sejam atingidos, que os nossos pequenos não sejam prejudicados. Pelo contrário, que os nossos pequenos sejam o alvo da nossa atenção, sejam o alvo do nosso carinho e da nossa preocupação permanente. Eu lembro que quando eu estava fazendo meu segundo programa Tema Livre, eu, o Pacaz e o Laval, alguém ligou aqui para o programa e perguntou quem era o Norton, qual era a proposta, o porquê que eu estava aqui nos microfones. E ainda naquele momento inicial, e eu confesso que eu me preocupava muito com tudo aquilo que eu iria expressar aos microfones, a primeira coisa que me veio, e era uma preocupação legítima, que eu sempre tive, fazer alguma coisa de diferente e, principalmente, um olhar sempre atento aos nossos pequenos, à nossa juventude. Porque, ao longo dos anos, se percebe, só quem não quer enxergar, se percebe o quanto que há uma necessidade da valorização dos jovens, dos nossos pequenos, os cuidados para com eles, mas, acima de tudo, professores, nossos mestres, a preocupação para que cada um dos senhores e os senhores pais possam ter a liberdade de realmente
educar os seus filhos. Que os nossos filhos não sejam educados pelas leis das ruas. Que os nossos filhos não atendam o chamado que vem da obscuridade. Que os nossos filhos sejam nossos amigos. Que tenham respeito por aqueles que estão ali para lhes dar conhecimento. Que respeitem a lei. Para que jamais tenhamos que, em algum momento, receber aquela notícia de que, por não respeitar a família, não respeitar os seus mestres nas escolas, não respeitar a tudo aquilo que regula a sociedade humana, eles estão indo para algum outro lugar. E essa é a notícia que nenhum pai deseja receber. Pessoal, recebemos aqui também, hoje, Valdir, um convite. O convite para o coquetel de lançamento da ressonância magnética com inteligência artificial do grupo Ugolino Andrade, que é um grupo com tradição em diagnóstico de imagem. No dia 25 de abril de 2025, agora sexta-feira, 19 horas, aqui, pessoal, no CITAC, ao lado do hospital, onde era o antigo pronto-socorro, Coronel Urbano 1365, teremos o coquetel de lançamento de mais essa prestação de serviço dentro da área médica, da ressonância magnética com inteligência artificial. Observem o quanto que esse grupo tem colaborado e tem proporcionado à nossa cidade, e cada vez mais precisamos ter muito mais saúde dentro de Dom Pedreto. Precisamos ter muito mais qualificação e tecnologia dentro de Dom Pedreto. Eu faço aqui as palavras e eu vou me permitir usar porque elas são muitas vezes palavras que eu repito quando estamos aí buscando situações melhores para Dom Pedreto. Palavra do empresário local, Valdomiro Coradini, que muitas vezes incomodado com o que ele lê, vê e ouve, de que pessoas de Dom Pedrito têm que sair estrada fora numa ambulância, buscando recursos quando nós temos uma UTI de primeiro mundo, temos uma situação tecnológica própria, habilitada para atender as pessoas na nossa cidade. Temos uma Santa Casa que vem sendo preparada, vem sendo aparelhada para atender toda a nossa comunidade. O setor privado, ele faz a sua parte e faz com que as coisas aconteçam normalmente. Não é o que acontece com o setor público. Uma Santa Casa que recebeu uma UTI de primeiro mundo, extremamente equipada e que teve, inclusive, pela secretária da Saúde do Estado, todas as honrarias e elogios, mas de nada adianta se quem deveria, que é o governo federal, determinar o reconhecimento e as referências para que essa UTI funcionasse em toda a sua plenitude, como funcionou durante a Covid-19. E quando eu leio, Valdir e senhores ouvintes, esse convite aqui do Grupo Ugolino Andrade, eu me reporto justamente a isso aí. Eles simplesmente chegaram, se instalaram, nós temos ali uma série de serviços oferecidos, agora mais a ressonância magnética com inteligência artificial, uma situação que em algumas partes do planeta já é uma coisa comum. Mas para nós, principalmente para nós aqui, no fundo, num canto do Brasil, que muitas vezes não somos alvos do olhar lá do poder central, para nós isso aqui
é o que de mais moderno pode existir. Porque vai ser capaz de nos proporcionar avaliações e laudos cada vez mais específicos, detalhados e precisos relacionados a determinados problemas da nossa saúde. Então, que sejam bem-vindos cada vez mais todos esses investimentos e um muito obrigado, com certeza, ao grupo Ugolino Andrade, porque isso aqui que está acontecendo, mas eles vão ganhar dinheiro. Não, pessoal. Eu já falei muitas vezes aqui no Tema Livre e até no Panorama Rural. Não adianta termos dinheiro se não temos no que aplicar, ou muitas vezes se não temos como utilizá-lo em nosso benefício, porque não temos a disponibilidade do serviço que ele poderia comprar. Então, muito obrigado mais uma vez, sucesso ao grupo Ugolino Andrade. Esse coquetel de lançamento vai ocorrer agora, sexta-feira, 25 de abril, às 19 horas. O coquetel de lançamento da ressonância magnética com inteligência artificial. O grupo Ugolino Andrade, que é parceiro e amigo aqui da Rádio Sulina, né, são amigos pessoais da direção da rádio e de alguns de nós também, e para nós que preconizamos e que estamos sempre pedindo um atendimento melhor na saúde, essa é uma notícia que chega carregada de muito otimismo no que se refere à saúde da nossa população. Principalmente quando nos últimos tempos estamos sempre nessa rotina de termos notícias não tão boas, o atendimento no pronto-socorro, a falta de atendimento em maior escala dentro da rotina diária da nossa cidade. Então, quando temos uma clínica colocando cada vez mais à disposição da nossa comunidade, e aí o poder público certamente vai estabelecer parcerias para que esse atendimento chegue a todos. E é importante também que aqui seja dito alguma coisa relacionado a esse tipo de exame, pessoal. E principalmente que seja dito para quem acha que são exames banais. Não são. Eu me lembro de uma frase que eu ouvi lá em 2012 por um grande amigo, um dos grandes médicos que teve Dom Pedrito, Dr. Valmir Sanches. Um médico que ficou conhecido, ele era o chamado médico dos pobres, porque ele atendia até na porta do seu carro, ele atendia as pessoas. Dada a sua generosidade, dada a magnitude, daquela maneira como ele interpretava o seu papel como alguém que estudou para prestar serviços e para cuidar da saúde das pessoas. O Dr. Valmir dizia: Norton, a minha grande preocupação, quando eu estava naquela época de diretor do posto de saúde, a minha grande preocupação é a maneira como estão banalizando os pedidos de exame em Dom Pedrito. Na época, a ecografia, não é? A tomografia, porque virou moda por alguns profissionais da área de medicina. Qualquer coisa chega o paciente, eu estou com uma dorzinha aqui na cabeça, tomografia. Fácil. É fácil pedir ali a tomografia. Aí a pessoa sai dali, vou fazer uma tomografia, vou descobrir o meu problema. E aí vem o tempo de espera. Mas por que tempo de espera se nós temos aqui, por exemplo, locais, empresas em Dom Pedrito que prestam serviço? Mas é que é tão grande o volume de pedidos de exames, muitas vezes de maneira banal, que realmente, se alguém precisa, muitas vezes tem que entrar na regulação, tem que entrar naquela espera, até que chegue o seu momento. A não ser que seja um pedido de urgência, urgentíssima, e que a pessoa esteja internada dentro da Santa Casa. E essa é uma preocupação que lá atrás
Dr. Valmir, ainda entre nós, tinha. E que deveria hoje ser sofrer também por parte de alguns profissionais essa avaliação. É necessário esse pedido? Porque o município, ele vai encaminhar, a Secretaria da Saúde vai encaminhar, só que vai demorar muito tempo. Mas se nós realmente preconizarmos pela relevância da solicitação, pela importância e por não banalizarmos, não ser fato comum, e aí as pessoas vão também cobrar, vai gerar todo aquele imbróglio, principalmente nas redes sociais. Mas o principal é que, de repente, alguém que precisa não terá à sua disposição aquele tipo de atendimento. Então, que fique registrado aqui cada vez mais a importância de termos por parte dos profissionais da área o entendimento da relevância e da importância que é cada exame pago pelo município, pelo SUS. Mas o SUS, entenda-se, município também. Porque o município é que faz a gestão. E o município é que muitas vezes tem que comprar esses exames para entregar à disposição. Então os profissionais da área cada vez mais têm que ter o conhecimento profundo e entendimento da responsabilidade que também está ali sobre seus ombros de valorizarem tudo aquilo que deve ser usado em favor da saúde. E banalizar exames caros de alta complexidade, pelo menos para nós aqui do Dom Pedrito, não é o melhor caminho. Precisamos que as pessoas tenham acesso a todo tipo de atendimento. Agora, se vão pedir uma urgência, se a pessoa está precisando fazer um exame, um tratamento, temos a Santa Casa. E como foi dito há poucos dias pelo vereador Moraes, ex-provedor, eu não entendo, disse ele para mim, porque a Santa Casa não tem produtividade se tantas pessoas estão indo embora para outras cidades. Por que não internam elas na nossa UTI? Por que não internam elas no setor clínico da nossa Santa Casa? Por que os médicos que estão atendendo no pronto-socorro não estão dando para a Santa Casa essa condição de produtividade? São questões que merecem serem bem avaliadas. E deve ser pauta, sim, de reuniões, porque temos uma UTI fantástica, altamente capacitada. Temos uma Santa Casa maravilhosa, pessoal. Temos um pronto-socorro que merece e deve ter uma gestão mais própria, à altura da necessidade da nossa comunidade. Devemos ter profissionais que exerçam e estejam à altura do seu diploma, de realmente promover a saúde, de fazer aquilo que o profissional da área de medicina deve fazer, que é cuidar das pessoas. Valdir, um rápido intervalo comercial e já retornamos com o programa Tema Livre. Muito bem, são 10h59, retornamos com o programa Tema Livre aqui na sua Rádio Sulina. Rádio Sulina, a voz do Ponche Verde, hora certa. Madeireira Trindade, excelência no comércio de madeiras. Pessoal, eu tinha anunciado, já está conosco, o vereador Marquinhos Freire, não é? Então, é uma geração nova de lideranças, é um sinônimo de gás, aquele gás que precisamos dentro de uma cidade como Dom Pedrito. A mudança para melhor, para o desenvolvimento, não só ideias novas, mas saber como aplicá-las e, acima de tudo, ter a disposição para colocá-las em prática. Eu tenho preconizado há muito tempo, aqui no programa Tema Livre e no Panorama Rural, de que as nossas lideranças, os nossos representantes, muitas vezes têm que sair da sua zona de conforto e procurar e achar os desafios
para os quais a comunidade depositou o voto no seu nome. E eu tenho aqui do meu lado alguém que realmente trouxe e chamou para si todas essas responsabilidades, todas essas prerrogativas, como um legítimo representante da comunidade de Dom Pedrito. Vereador Marquinhos, seja bem-vindo ao programa Tema Livre. Pela primeira vez, nós vamos fazer uma entrevista com o senhor. Realmente é um prazer recebê-lo e, mais uma vez, tenho acompanhado e tenho percebido a qualidade do serviço desenvolvido pelo seu gabinete. Um bom dia e seja bem-vindo. Bom dia, Norton. Bom dia, os ouvintes da Rádio Sulina. Muito obrigado pelo convite para estar aqui mostrando um pouco do nosso trabalho e compartilhando com a comunidade. Obrigado pelas palavras, Norton. Acho que isso aí é uma linha política de condução do nosso trabalho, a qual eu acredito muito e que eu tenho tentado vincular todos os projetos e ações do nosso gabinete, né? E de antemão já quero reforçar aqui que nada poderia ter sido feito se nós não tivermos o apoio do nosso executivo, que tem dado uma força muito grande aí para o nosso trabalho, tem nos ouvido bastante, trocado ideia, tem nos dito alguns nãos, mas é muito tranquilo, porque a gente tem que saber transformar as ideias, e não é só aquilo que a gente acredita, mas ir construindo, e a gente tem esse poder hoje de diálogo entre o executivo e o legislativo. Está muito bom de trabalhar. Eu já tive uma experiência, né, no gabinete do vereador Renato Queradia, na Câmara Municipal, e eu vou dizer que hoje a gente está num cenário muito bom de construção e de diálogo. Marcos Vinícius Freire. O Marquinhos todo mundo já conhece, ele foi... já teve essa conotação e esse carinho por parte da comunidade, quando também adjunto da Secretaria da Assistência Social, onde desenvolveu uma série de ações de trabalho junto com a secretária Marcele, e que deixou uma chancela. Portanto, falar de Dom Pedrito, das dificuldades, não é nenhuma novidade. Falar de tudo aquilo que precisa ser feito também não é nenhuma novidade. O senhor falou agora nos nãos. Nãos. Não são necessários também, muitas vezes, depende da maneira como são ditos, né, vereador? Com certeza, com certeza. E tudo vai da nossa perspectiva, da nossa visão, né? E entender o porquê que este não está sendo dito, né? E o que a gente pode fazer para construir, para que esse não vire um talvez, né? E a gente ouvindo, né, ambas as partes. Eu digo que um dos maiores aprendizados na minha vida até hoje foi o trabalho feito lá na Secretaria do Trabalho e Desenvolvimento Social. Cresci muito mais enquanto pessoa do que profissionalmente lá. Foi um aprendizado e tanto, né? E agora, como vereador, nós já temos uma ação feita articulada com o Poder Executivo, com as forças de segurança aí para atender as pessoas em situação de rua, e que é uma medida que foi tomada com base na minha experiência lá, né? Porque nós temos que ter um meio termo. A gente sabe que uma equipe de proteção social não vai abordar uma pessoa na rua e tirar ela daquele lugar, porque a função dela é proteger. E lá naquela perspectiva de assistência social, eu não posso chegar e fazer esse tipo de abordagem. Existe um código de ética daquele tipo de profissional que não vai fazer isso, mas que há muitos anos vem atendendo essas pessoas e oferecendo ajuda. Então a gente tem que articular com as forças de segurança, articular com outros setores, para que a gente tenha uma efetividade nessas ações. Então esse é um exemplo de ação que teve alguns nãos, teve alguns sims, mas conseguiu sair do papel pela capacidade de construir com várias equipes juntas, né? Então isso vem aí facilitando muito o nosso trabalho. Ensinar a pescar e não dar o peixe. Isso, né? aí. É aquela célebre frase, e como dizia o saudoso prefeito Chiquinho, vou dizer não, mas vou explicar o porquê que vou dizer não. Claro. Isso aí eu ouvi tantas vezes essa frase, né, vinda dele, inclusive aqui nos microfones da Rádio Sulina, e essa perspectiva de como devemos conduzir as coisas, vereador, vem fazendo com que o seu gabinete tenha um diferencial.
E esse cenário que o senhor acabou de colocar para nós a respeito dessas medidas, de que essas pessoas com sérios problemas financeiros, pessoas que estão lá em algum momento jogadas. E nós temos um grau de invisibilidade dentro da nossa cidade. Eu não sei se é uma cegueira proposital, que alguns têm, de não querer enxergar a realidade. E o senhor, como alguém que já foi um secretário adjunto de uma pasta importante, como a Secretaria da Ciência Social e tudo mais aquilo que a ela concerne, certamente essa cegueira não chegou até o senhor, porque eu percebo que o senhor tem procurado identificar exatamente esses pontos nevrálgicos, mas não atacar o elemento, não atacar o indivíduo, a pessoa, mas atacar o problema e procurar articular para que as coisas realmente possam ser solucionadas. Essa é a visão do gestor? Com certeza, com certeza. E a gente tem tido aí, tanto do legislativo quanto do executivo, né? Quando a gente trata de uma pauta como essa, que é muito ampla, porque tu está tratando de segurança pública, de um espaço de lazer, mas tu está tratando da vida de uma pessoa, de uma questão de saúde, de proteção social, a gente esbarra em várias linhas de pensamentos, né? Porque daqui a um pouco tu faz uma ação e tu pode ser apontado porque tu tá mais preocupado em limpar a praça do que em cuidar das pessoas. Ou daqui a um pouco tu só quer proteger aquelas pessoas que tiveram todas as oportunidades e tu não tá preocupado com o espaço onde outras pessoas estão frequentando e colocando em risco. Então tu tem que ter todo esse cuidado aí, por isso toda a construção é importante, né? A gente tem essa experiência da gestão do prefeito Mário Augusto, que nos deu e ao qual eu sou muito grato, né, que nos permite, tanto também pelas habilidades dele, né, de dialogar e de construir, exatamente, de nos ensinar a construir as pautas dessa maneira. Acho que é assim que a gente vai conseguir fazer um bom trabalho e tirar boas pautas do papel. O ex-prefeito Mário Augusto, e isso aí lembro de maneira clara, ele abraçou muito e entendeu que cada um dos seus secretários, sejam eles os titulares ou adjuntos, tinha determinados potenciais. E inclusive muitas vezes conversei com ele e ele sempre dizia: ele vai ser um ótimo de um vereador. Já é prefeito, ele vai. Eu acredito e vou trabalhar para que isso aí realmente aconteça, para que a gente possa ter na Câmara de Vereadores mais uma pessoa com capacidades, com competências estabelecidas, que vá fazer a diferença junto à nossa comunidade. Porque há um entendimento, vereador. Muitas vezes as pessoas criticam o setor público em todas as suas variáveis. E aí nos cabe uma pergunta, né, como radialistas, como imprensa: quem é que vai pagar um plano de saúde para você? Seja o SUS ou seja qualquer outro. Quem critica o setor público, quem critica o SUS, vai construir unidades básicas de saúde para atender a população e as famílias da nossa cidade? Quem critica o poder público, o SUS, vai desembolsar milhões de reais por mês para colocar medicamentos disponíveis? Quem critica o poder público e todos aqueles que lá estão, eles criam sistemas de prevenções para que as pessoas possam ter uma vida melhor. Porque quando a gente ouve tantas críticas, muitas vezes desprovidas de fundamentos, como é que o senhor, vereador, que vem acompanhando e que agora está no papel de vereador e que em algum momento também criticou alguma coisa, e eu me lembro que muitos jovens com os quais eu conversava durante a campanha eleitoral, né, e inclusive pessoas ligadas à minha família me diziam: gosto muito, viu tio, dizia uma sobrinha minha, da maneira como o Marquinhos faz as suas observações relacionadas a determinadas situações promovidas pelo poder público, seja federal, estadual ou municipal.
Esse entendimento, vereador, que o senhor está trazendo agora, junto com toda a sua juventude e essa capacidade de avaliação, quando o senhor vê as pessoas criticando tanto, mas ao mesmo tempo não indicando caminhos, que é o que o senhor está fazendo. O senhor critica, mas ao mesmo tempo procura articular e oferecer a contrapartida? Claro. Norton, assim, hoje o que nós temos e o que é ofertado para a comunidade, seja em âmbito federal, estadual, municipal, existiu um caminho para se chegar até aqui. E a gente precisa conhecer esse caminho para saber onde é que nós vamos ir depois. Se tudo isso que existe está aqui, é porque necessário se fez. E muita coisa é do Estado brasileiro, não é de um governo, né? O SUS, ele tem muito que melhorar. Ele tem muito para aprimorar. Mas é um dos melhores sistemas de saúde do mundo, a exemplo do que o senhor estava comentando aqui. E o município faz a gestão do SUS. E o município faz a gestão do SUS e faz, inclusive, muito mais do que o seu papel, né? E nós temos que estar ao lado, fortalecendo, tentando achar alternativas para as dificuldades que se enfrentam, com sugestões, com recursos, enfim, fazendo o nosso papel. E assim se dá para qualquer outra situação. Eu trabalhei quase 7 anos na gestão social, como nós estávamos falando, e o programa Bolsa Família foi criado no governo Lula, mas é um programa liberal, criado por um liberal, com princípios aos quais eu concordo e me identifico, né? E é um programa maravilhoso, uma referência para o mundo. O problema é que ele ainda tem que ser muito aprimorado. Ele é uma porta de entrada, mas não tem a saída. E aí não fecha o ciclo de um programa social. Então é aí que nós temos que entrar. Hoje, Dom Pedrito, criado desde a gestão do prefeito Chiquinho, tem uma casa de cursos, um setor de inserção produtiva, de geração de renda, que deveria ser no país inteiro, para que essas pessoas tenham a porta de saída desse programa. E é assim que a gente tem que ver as políticas públicas. Não é porque ela não é do meu partido, não é porque ela não é do governo qual eu apoio, que ela é ruim, que ela não presta e que eu tenho que tirar de sair. Não é isso. Vamos construir, vamos achar uma alternativa. Se ela existe é porque tem um histórico. Bolsa Família não surgiu do nada, por exemplo. O SUS não surgiu do nada. Existiam políticas de saúde que foram unificadas. Existiam políticas sociais que foram unificadas e surgiu aquilo ali. Então eu preciso saber o passado, entender como as coisas se deram, para que a gente possa conduzir uma alternativa pro futuro, né? O senhor falou no Bolsa Família. E eu lembro até há pouco tempo atrás, o deputado Afonso Ram, ele entrou com um projeto que trata de uma questão muito específica, de que o cidadão que tem o Bolsa Família não perca o Bolsa Família se for desempenhar uma atividade tipo específica, uma safra, um safrista. Porque o senhor sabe que se o cidadão for lá e assinar a carteira, ele perde. E às vezes passou aquele período de 3, 4 meses, ele volta a ficar desempregado. E aí é todo aquele imbróglio junto à sua família. Então tudo aquilo que vai acrescentar temporariamente na vida de uma pessoa não deve ser motivo para que ela perca a única referência econômica que ela tem na sua vida. Só que ao longo do tempo, e o senhor foi bem claro agora, acho que quem ouviu entendeu bem, nós temos que oferecer o momento seguinte. A pessoa não pode ser estimulada a permanecer a vida inteira sobre, vamos dizer, as asas das instituições de governo, com o chamado Bolsa Família, ou pé de meia também. Isso. Então tem todos esses elementos. Devolve ICMS e por aí vai. Isso. Nós temos que fazer com que as pessoas tenham a sua condição de empregabilidade estabelecida. E aí entra o poder público. Com certeza. Não só para um emprego formal, mas o próprio... vai abrir um MEI. Tu tem uma habilidade, tu tá tirando do papel, começando a empreender. Isso, né, inclusive o deputado Afonso Ram articulou durante a época do Auxílio Brasil, quando o Bolsa Família virou Auxílio Brasil na época do governo Bolsonaro. Se criou uma regra de permanência, né? Então a pessoa podia ficar de 1 a 2 anos ainda recebendo um valor do benefício até que dê certo o seu pequeno negócio ou que dê certo a sua estabilidade no emprego, né? E aí depois sim deixaria de receber. Isso é muito importante porque dá uma segurança para aquela família sair da situação. De fato,
Uma pessoa que tu chega e diz, olha, ou tu recebe o benefício, ou tu vai trabalhar. E se a pessoa sai para trabalhar e não dá certo? Pois é. E ela retorna. E outra coisa, também incluía a preferência no retorno ao programa. Né? Isso dava segurança para as famílias. Né? E hoje se tem de uma certa forma, mas não da forma com que estava posta, que realmente era o ideal, né, para incentivar as famílias a se inserirem. Precisamos evoluir isso aí, né? Precisamos evoluir muito. E hoje a gente vê que não é à toa que a gente tem os dados que tem. Nós conversávamos aqui, né? Nós temos 6.623 empregos formais em Dom Pedrito, fevereiro de 2025, e 7.055 pessoas, ou seja, mais pessoas beneficiárias de Bolsa Família, vivendo de Bolsa Família. Olha a tarefa que cabe ao setor público municipal mudar esses números. Né? Muito. É um alerta muito sério. Né? Mas eu vou um pouquinho adiante, eu vou começar a apertar um pouquinho o cinto aqui, tá, vereador? Mas de leve, né? É assim, aí temos esse cenário, temos esses números. E aí temos todo aquele processo de estímulos ao empreendedorismo, a que as pessoas entrem no mercado formal. O senhor comentou comigo a respeito das questões até ambientais, né, que o senhor tem já umas movimentações do seu gabinete e que propiciam para que as pessoas possam ter aí, digamos, alguns abatimentos nos valores a serem pagos, as taxas recolhidas. E eu ainda citei para o senhor exemplo da questão da piscicultura, mas eu não vou entrar porque é um tema longo, né? Mas assim, o empreendedorismo como forma de inserir o indivíduo no mercado formal. Mas aí, como o senhor já muito bem colocou para mim anteriormente fora dos microfones, a pessoa acaba tendo que investir tudo, ela tem que provar que está apta. É isso aí? É isso aí. A gente tem desde 2019 a Lei da Liberdade Econômica, regulamentada no município de Dom Pedrito, mas ainda não em prática 100%. Nós temos uma dificuldade de entendimento do poder público como um todo, né, no país inteiro, de interpretar essa legislação. Né? Nós não estamos revogando legislação ambiental, legislação sanitária, norma de segurança nenhuma, PPCI, não é isso. O que nós estamos fazendo é, a pessoa que abriu o seu estabelecimento, abre. Depois eu vou te fiscalizar e ver se está tudo certo. Eu não posso te fiscalizar antes de abrir e presumir que tu é errado. Tu é um empreendedor. Hoje, ainda o poder público presume que a pessoa vai fazer tudo errado. Então, antes tu faz tudo certo, eu vou lá, te fiscalizo, depois te dou o alvará. Não. Tu já vai começar com o alvará provisório e eu vou te dar 1 ano, 2 anos, a depender do porte do estabelecimento, para te adequar, te organizar, e aí depois que tu tiver receita suficiente para ir te ajustando, aí eu vou começar a fiscalizar. Não estou abrindo mão de nenhuma legislação. E assim a gente tem indicações no nosso gabinete para alterar a lei que estabelece o horário de funcionamento do comércio. Isso é empreendedorismo. Muito polêmico. Claro. Só que eu não estou revogando a CLT, nenhum direito trabalhista. Não é isso. Não é isso. Todos os direitos estão garantidos. O que eu estou dando é a liberdade do empresário abrir o seu estabelecimento, uma loja de vestuário, seja o que for, a qualquer dia e horário da semana. E dar aquela alternativa para o funcionário de trabalhar e ganhar uma remuneração maior ainda. Esse entendimento também vai permitir, vereador, por exemplo, tem muita gente que na hora de renovar o seu alvará fica naquele imbróglio de ter que ir e vir tantas vezes para dar satisfação sobre determinadas cobranças que são feitas relacionadas ao tipo de negócio que ele tem. E nós sabemos que muitas vezes essa burocracia desnecessária acaba tirando inclusive o próprio contribuinte. Ele vai tirando da nossa rotina diária aqueles que geram emprego, que recolhem impostos, que pagam impostos, aquele que ajuda no desenvolvimento. E nós observamos Dom Pedrito hoje, e o vereador com certeza deve ter percebido, até porque também faz parte de uma família que tem um negócio estabelecido em Dom Pedrito, do quanto que nós estamos silenciosos em Dom Pedrito. O silêncio da cidade, tanto no final de semana como nos dias de semana, principalmente na Barão do Pacaraí, na Júlio de Castilhos, ao redor da praça,
aquele silêncio significa que o nosso comércio não está tendo a movimentação necessária para dar a sua devida contribuição. A gente percebe cada vez mais um esvaziamento. E isso aí, vereador, esse esvaziamento, essa queda na economia do município, é reflexo de quê? É dessas cobranças? É do exagero, muitas vezes, na aplicação de exigências? Não por parte do município, que o município não cria nada, o município aplica aquilo que é decidido lá em Brasília e em Porto Alegre, né? De que maneira nós podemos mudar esse cenário? Isso é uma luta de muitos anos, né? E a gente tem falado muito em turismo na nossa região. E como fazer turismo quando nós temos, cito o exemplo aqui, uma vinícola fantástica que aos sábados faz um evento maravilhoso e que aquela pessoa retorna para o centro da cidade e está tudo fechado. Boa parte do comércio fechado. Aquelas pessoas que poderiam estar trabalhando, o empresário vendendo, remunerando melhor o seu funcionário, não pode porque existem restrições legais que devem ser ajustadas para fomentar isso aí. E esses empecilhos da administração pública refletem nos dados que eu falei. Em 7.055 beneficiários do Bolsa Família. Olha só que, vereadora, a vereadora Rosemary, eu sempre vou chamar ela de vereadora Rosemary, professora Rosemary, uma mestre da sala de aula. Professora, parabéns. Eu vou continuar sempre ressaltando aqui a importância de cada um de vocês, professores, na vida da nossa comunidade. Parabéns ao Marquinhos pelo trabalho que está desenvolvendo, com certeza dando continuidade à linha de atitudes e pensamentos do prefeito Mário Augusto, que deixou um exemplo a ser seguido. Aquilo que falamos agora há pouco, e essa importância da valorização, não podemos, ciclos não podem ser rompidos. Ciclos devem ser estimulados às melhorias e o estabelecimento de novos objetivos. Não podemos voltar à estaca zero porque começamos uma nova gestão. Pode ser por aí, vereador? Com certeza, muito obrigado, Rosemary, e é uma continuidade do trabalho dela também. Como eu falei aqui no início, a gente precisa saber o que aconteceu, né, o que ficou na nossa história, e a dela é uma história maravilhosa, um trabalho maravilhoso, um legado que ela deixou, e que a gente precisa entender o que foi feito para aprimorar as políticas públicas que em certo momento já foram aprimoradas ou deram um pontapé inicial, né? Então, agradeço, conheço muito o trabalho, acompanhei o trabalho da vereadora Rosemary e com certeza a gente vai dar uma continuidade aí, é isso que eu venho tentando fazer. Leis criadas, leis sancionadas, leis não aplicadas. Nós temos algum sem número de leis que precisam cada vez mais, até pelas garantias constitucionais e até a nível de município. Nós temos muitas leis, tipo essa aqui, por exemplo, ataques de pitbull acende alerta sobre a socialização animal. Não somos contra o pitbull nem qualquer outro tipo de cão, desde que eles estejam com a sua focinheira, estejam com aqueles aparatos que não lhes permitam atacar outros animais ou seres humanos. De que maneira nós vamos ter que lidar com isso em Dom Pedrito, por exemplo, vereador Marquinhos? É um problema sério que nós temos e tem inclusive profissionais, agentes de saúde, carteiros, né? Pessoas que precisam muitas vezes circularem por determinados pontos da nossa cidade que têm sido vítimas do ataque de cães ferozes, seja Rottweiler, seja Pitbull. De que maneira nós devemos fazer para que as leis criadas sejam obedecidas? Ouvindo. A lei já existe. Vamos ouvir os agentes que estão, os carteiros, vamos ouvir as pessoas, né? E entender o por que não está dando, por que não está usando a focinheira. Em que contexto dentro da residência que estão esses animais que eles acabam atacando as pessoas. Vamos entender o que precisa ser alterado na lei. Eu cito um exemplo de uma demanda que chega toda semana no meu gabinete e que a gente precisa revisar a legislação. Uma legislação feita pelo vereador Júnior Rodrigues da questão dos fios soltos. Certo. O problema segue acontecendo. Nós vamos só criticar a lei? Nós vamos só cobrar do executivo?
Em algum momento está tendo uma certa dificuldade. Muitas vezes se resolve. E o código outras de não. postura? Nosso código de posturas, ele é muito, muito antigo, né? Ele tem questões ali que não tratam. Nós não tínhamos essa demanda na proporção que nós temos hoje, né? E ele está sendo revisado, está sendo elaborado um novo código de posturas. E disciplina é algo muito genérico, mas nós temos a legislação que trata disso. A base, né? Uma legislação muito pertinente para o momento, mas que talvez a gente precise ajustar ela e entender onde está tendo uma dificuldade do Poder Executivo, o que a gente pode ajustar, e dificuldade dessas empresas que não estão recolhendo. Perfeito. Vamos achar uma alternativa para resolver o problema. Não só ficar cobrando, tira o fio solto. Não é assim que nós vamos resolver o problema. Mas tem que ser mais efetivo a fiscalização. Também. Temos que sair da área de conforto, de não... mas vamos lá, os caras estão trabalhando e a gente vai... Mas vamos ter que fazer alguma coisa, porque nós não podemos também continuar aceitando que as coisas só cresçam. Os problemas cresçam. Nós temos que solucionar os problemas. E o senhor sabe que as concessionárias que prestam esses serviços, há uma competição entre elas e em determinado momento, pela necessidade de atender mais e mais e mais, aí nós começamos a ter esse verdadeiro emaranhado de fios, uma verdadeira teia pelas ruas da nossa cidade. E assim como esse problema, temos outros. Muitos outros. Temos outros problemas. Com certeza. Já imaginou a potencialização e a somatória e a multiplicação desses problemas quando vai cair lá no colo do vereador e do gestor principal, do prefeito, da vice-prefeita? Com certeza. A gente tem uma responsabilidade. Tudo termina lá, né? Tudo termina lá, né? Tanto a necessidade da providência, mas e se a providência não é tomada e alguma ação acontece, um acidente, alguma coisa, quem responde também é o poder público, né? Pela omissão, pelo não fazer, pelo não agir, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, inclusive na hora de criar essa legislação. Não é só mandar tirar, mandar cortar, não é assim. Quem é que vai cortar, quem é que vai tirar? Porque daqui a um pouco tu divide a responsabilidade com uma empresa e essa empresa se sente obrigada a retirar para não ser penalizada, né? Vereador, vamos fazer agora um bate-bola, um bate rápido assim para nós, o senhor poder aproveitar bem o tempo disponibilizado. A questão, o senhor me falou que estava numa reunião que tratava sobre a questão ambliopia. Isso. É um programa, né? Isso. Eu também sou rotariano, Rotary Dom Pedrito. O clube criou um projeto na época, há cerca de 22 anos, que virou programa municipal, através de lei, no ano 2010. Esse programa trata do Visão para Sempre, tá? E o foco dele é na primeira infância e na ambliopia. Por quê? As crianças que são testadas até 5 anos e se identifica uma dificuldade, tá, na visão, e seja uma situação de ambliopia identificada por um médico, consegue reverter essa situação e essa criança garantir a visão para sempre, né? Porque a ambliopia pode levar à cegueira. Só para o ouvinte entender o que a gente está falando aqui. A ambliopia é o famoso olho preguiçoso. Um olho não faz tanto esforço quanto o outro para enxergar, né? E acaba causando a cegueira pelo esforço excessivo. Então a ideia é regular a visão, fazer aquele olho preguiçoso enxergar tanto quanto o outro, e na maioria dos casos não é óculos, é o tampão. Bota o tampão no olho e faz o outro até equilibrar a visão. Digamos que a grosso modo é assim que é isso que se trata, acho que é a melhor forma de explicar. Então é feito um teste em todas as crianças do município através da rede de ensino. Todas as escolas, sejam municipais, ou estaduais ou particulares, recebem uma equipe, hoje do município, em parceria com o Rotary, também com companheiros rotarianos, né? Dentro da escola, essas crianças são testadas. A nossa carteira nacional de vacinação ainda não tem um espaço dedicado a isso, por incrível que pareça. Deveria ter. Então, hoje, o programa disponibiliza um adesivo que é colado na contracapa, né, para identificar que a criança foi testada, em que data e se foi encaminhada ou não, né? E esse teste, identificando uma dificuldade de visão, encaminha-se para o oftalmologista,
que hoje é disponibilizado pelo SUS, em Bagé, o município dá o transporte. Então ele é um programa que identifica em 5% das crianças testadas a encaminhamento. E aí se imagina quantas visões nós já garantimos aí. E a qualidade de vida. Sempre. E a qualidade de vida, com certeza. E é um programa de prevenção. A gente vê que hoje a saúde no Brasil, ela apaga tanto incêndio. Exatamente. E o quanto é importante um programa de prevenção. Palavra muito bem colocada, vereador. Prevenção. E eu tenho colocado aqui no programa, é que nem a questão da polícia. É que nem a segurança pública. Só chega depois que a tragédia já aconteceu. O SAMU chega para recolher e a polícia chega para começar o processo de investigação. Temos o hábito de muitas vezes relegarmos ou colocarmos para debaixo do tapete e empurrando com a barriga. Não, vamos ajeitando aqui, não vamos mexer muito nisso aí. Mas chegou um momento da sociedade, até dado o nível de crescimento populacional dessa mesma sociedade, que a prevenção tem que ser a melhor maneira de equacionarmos e minimizarmos os problemas. Como fazer isso? Vamos começar pela nossa pequena Dom Pedrito. De que maneira? Maior parte dos programas de prevenção eu acredito que estejam na educação. O Visão para Sempre está aí. Utilizamos o sistema de educação para uma prevenção na saúde. Segurança Pública, ProERD, participei, um programa fantástico do governo do estado. Prevenção. E também não só lá na base, mas o que nós fizemos, a primeira ação para tirar as pessoas em situação de rua, nós evitamos crimes que podem acontecer nesses lugares, porque aquelas pessoas, elas têm direitos a um acolhimento. O que acontece? Elas estão ali pelo uso abusivo de álcool, de drogas. Ninguém quer estar embaixo da caixa d'água, dormindo no frio. Perfeito. Né? E aquilo ali coloca em risco as crianças que estavam na pracinha. Daqui a pouco acontece um abuso, um assassinato, alguma situação assim. Foi uma prevenção para um problema que iria acontecer. Estava na cara que ia acontecer. Não estamos sendo, digamos, exagerados na prevenção. Não estamos sendo exagerados nesse sentido. Não estamos, devemos estar sempre atentos. Muito. A população como um todo deve estar atenta, né, vereador? Com certeza. Percebeu um movimento, percebeu um fato estranho, percebeu uma pessoa estranha. Porque eu mesmo até hoje, meu filho está com 17 anos, o Thiago, eu digo, Thiago, sabe, né? Sem conversar com estranhos. Aquilo que era lá de pequenininho, continuo sempre colocando, pai, eu já estou com 17 anos, já sou um homem. Pois é, mas é o hábito de pai da gente. Sim. Porque a gente tem esse conceito. Não tem por que tu estabelecer rotinas de conversação num ambiente anormal com estranhos, né? E nós sabemos que a nossa cidade, por vezes, aí, cada vez mais aumentou a presença de pessoas estranhas, inclusive com problemas, e que nós encontramos na sinaleira, que encontramos nas esquinas, que por vezes nos abordam e até nos intimidam, pedindo alguma coisa, que chegam no vidro do carro ali na porta, aí tio, me dá tanto de dinheiro, me dá um cigarro, e aí tu diz, pai, não tenho, aí vou dar um chute na porta do teu carro. Já aconteceu isso aí. Então, a prevenção disso aí que o senhor acabou de falar, de uma maneira humana, com dispositivos e maneiras próprias para serem tratadas, é o que vai melhorar com certeza a vida. E começando lá dentro da escola, né? Com certeza, vereador? Com certeza. Eu só queria aproveitar espaço importante como esse, aproveitando que a gente está tratando dessa situação em que muita gente está vivendo esse contexto de ser abordado na rua por pessoas em situação de rua. Não deem dinheiro. Eles não são criminosos, né? Não são criminosos. Não são criminosos. São pessoas que estão vulneráveis naquele momento. Tá? E que por vezes, por terem bebido, se tornam agressivas. Então assim, não deem dinheiro e não deem comida. O poder público tem a estrutura necessária para atender essas pessoas. Quando se dá comida e quando se dá o dinheiro, tu estás mantendo aquela pessoa naquela condição. É o outro lado da moeda, como a gente chama. Tu tá remediando imediatamente o problema, mas tu tá mantendo ele.
Certo. Né? Mas aí o senhor me remete a uma outra situação. Eu vou aproveitar o tempo todo que eu tenho com o vereador aqui. E aí vou mexer num problema nevrálgico. E aí? O senhor acabou que quando nós alimentamos, quando damos dinheiro, a gente vai mantendo aquela pessoa. E os cães? Quando alimentamos os nossos cãezinhos, quando cuidamos, quando nós ficamos ali, aquela sensação de, puxa vida, eu não posso deixar ele sem aquela raçãozinha, sem água, mas nós continuamos criando um problema. A nossa casa é de passagem canina, lá no antigo canil, como é que está a situação, vereador? A obra está acontecendo, está em desenvolvimento? A obra está acontecendo, a empresa está em Dom Pedrito, a Secretaria de Agricultura providenciou um local temporário para os animais que lá estavam. O setor de bem-estar animal está atuando nessa situação. As pessoas, o município oferece a castração gratuita, oferece a ração para quem tem os seus animais em casa, mas a gente... como nós já falamos várias vezes aqui, nós temos que respeitar legislações federais. Né? Nós não podemos ter um lugar simplesmente para receber e ir colocando animais. Depositar os animais. Porque aí acontece aquilo que tem acontecido. E aí vem as redes sociais, vem pessoas, e aí a agressão, inclusive em todos os seus, as suas possibilidades, acontece sempre focado em alguém. E o nosso prefeito, inclusive, foi vítima aí de ataques frontais por algumas pessoas relacionados em função da causa animal. É uma causa muito, muito importante. A gente precisa ter aí essas medidas tomadas. Está sendo feita a criação da casa de passagem, um programa de adoção muito interessante que o município está fazendo. Mas é um problema histórico e é um problema que nós vamos resolver com políticas públicas de prevenção. Temos que resolver. E infelizmente, com o tempo, nós colheremos os frutos dessa situação. Mas por legislações superiores, a gente não tem como sair para a rua recolhendo os animais e colocando em algum lugar. Então a gente tem que entender que o contexto é esse e não é um problema de Dom Pedrito. Né? Então a gente tem que ir lidando, fazendo todo esse trabalho de prevenção, de castração, de acolhimento desses animais e evitar que se prolifere mais. Médio e longo prazo, né, vereador? Exatamente, médio e longo prazo. Vereador, a questão, já que nós falamos em educação, e essa greve aí da paralisação desses profissionais aí ligados à educação, né? De que maneira o senhor está acompanhando isso aí? Eu sei que o senhor é muito preocupado também, né? De que maneira, eu lhe digo, até eu fiz um comentário inicial aqui no programa a respeito de problemas que nós, pais, avós, enfrentamos. Ontem, por exemplo, tivemos que buscar o neto mais cedo na escola sobre a justificativa de que, em função da greve, mas eu acabei sabendo que ele é do primeiro ano, não tem nada que ver com esse problema de greve. E aí há uma confusão do que está acontecendo, já há o aproveitamento também, há, digamos, uma tergiversação do problema, de um problema que deveria ser equacionado e resolvido, né? E a própria aplicação da lei, como foi estabelecida pelo senhor promotor de justiça. O senhor está acompanhando? O senhor tem dedicado aí um tempo a respeito disso aí? Eu estou acompanhando, sim, acompanho a grande maioria pelas redes sociais, né? Todas as manifestações, ambos os lados, os pontos de vista, entendo ambos os lados, mas eu sempre cumprimento aqui a Secretaria de Educação pela transformação que está fazendo na educação do nosso município. Eu não tenho dúvidas, né? E a gente sabe o quanto isso era necessário, sabe da competência tanto da secretária Helena quanto do secretário adjunto do Lucian, e eu optei neste momento para dar um voto de confiança a pedido do nosso prefeito, o Giga, né? E também é o nosso entendimento, né, de que a mudança que a educação precisa hoje no nosso município, ela vai passar por algumas situações de desacomodar algumas pessoas, né? E eu não digo desacomodar no sentido que elas estavam acomodadas, que não estavam trabalhando. Eu reconheço o trabalho, a importância do trabalho de cada um, mas é o choque de gestão.
É um choque de gestão, exatamente, e toda vez que há uma transformação ou que há uma mudança num contexto, gera alguns desconfortos, né? E eu acho que neste momento nós temos que estar ao lado da gestão da Secretaria de Educação, que vem brilhantemente atuando frente às necessidades e às carências que temos. A gente já viu aí um resultado muito positivo na diminuição da fila de espera dos alunos de educação, né, que nós tínhamos. Um material de extrema qualidade que está sendo aplicado, mesmo de escolas particulares. Os frutos vão ser os melhores, eu não tenho dúvidas disso, mas nós vamos ter que construir, conversar, dialogar com essas pessoas, porque a peça fundamental, o objetivo principal é o aluno, sem dúvida nenhuma, certo. Mas nada se faz sem o servidor. Então nós temos que ouvir ambos os lados e chegar num consenso. O ano passado, ontem eu ouvia aqui no programa do Cotidiano, eu ouvia ainda uma manifestação do sindicato, não lembro se por parte do presidente ou da advogada, a qual ela compartilhava: o ano passado por 3 meses se trabalhou 8 horas. Por que não se fazer, então, agora às 8 horas e se fazer um novo teste nesse novo formato de gestão? A gestão é uma continuidade de governo, mas a gestão mudou. E estão sendo contratados novos profissionais. Isso, né? Novos monitores. Recursos humanos, isso. Que são fundamentais até para... Não são atendentes, são monitores. O cargo de atendente não existe mais. Tá, e são monitores? Monitores. Tá, que vão proporcionar também o equilíbrio necessário, com certeza, para o atendimento daqueles que são o objeto de todo cuidado, as crianças. Sim, isso. Claro. Tá. Vereador, com relação também tem um lado, e esse é um lado que nós temos que, inclusive, Bagé também tomou alguns cuidados, outras cidades aí do interior. Os pais trabalham até as 12 horas, geralmente os pais trabalham, e tem que trabalhar, né? Com certeza. Até as 12 horas e até as 18 horas. Aí o filho sai às 5 horas da tarde, aí os pais já têm que fazer uma ginástica. Só que de vez em quando os filhos também saem às 15 horas. Ah, vai ter uma reunião, vai ter uma capacitação, vai ter... a professora ficou doente, a atendente não pode. E aí começa aquela coisa. E o pai está lá no trabalho, está lá absorvido, e o pai trabalha numa empresa privada, a mãe. Sim. E por vezes... E aí, de que maneira nós vamos ter que trabalhar para melhorar essa relação que não prejudique também os pais? Horários determinados. O setor privado, as escolinhas lá, né, as creches, sei lá, mudou alguns nomes, alguns conceitos, né? É às 8 ao meio-dia e das 13h30 às 18 horas. Melhorou aí, né? Por que o setor público não pode também entrar dentro desse equilíbrio aí, para que todos possam, a criança possa ser bem atendida e também os pais tenham essa preocupação a menos no que se refere aos cuidados? Norton, eu não tenho dúvidas que esse é o objetivo do prefeito Giga e da secretária Helena, mas o momento exige esforços e recursos humanos para que se faça o básico e se consiga se atender toda a demanda necessária. Então, nós precisamos aí um pouco de esforço de cada lado, né, para que a gente consiga, com o tempo, se ajustar e se adequar a essa realidade que ia ser muito importante. Mas não podemos politizar isso aí, né? Exatamente. E nem entrar nas... Porque assim, ó, em algum momento parece que às vezes joga uma... Me parece, né? Eu posso estar errado, às vezes eu sou meio... Eu fico meio equivocado nas minhas percepções. Parece que às vezes joga um pouquinho de gasolina lá no meio da fogueira só para ver o que vai acontecer a mais. E nós não podemos permitir esse tipo de situação, nós temos que ter... Eu ouvi, inclusive, de uma pessoa que faz parte do movimento, dizer ela, eu acredito que a secretária, dada todas as suas competências, ela me disse agora de manhã aqui na frente da rádio, ela está fazendo o melhor para atender tudo aquilo que nós, que estamos ali solicitando, queremos. Não tenho dúvidas. Né? Que é o objetivo de melhorar a vida das pessoas, dos monitores, de todos aqueles que fazem parte da cadeia, né? E fundamentalmente olhando
para as crianças. Porque ali, no meio de todas aquelas pessoas ali, também tem mães de crianças que estão estudando e que precisam desse mesmo atendimento. Com certeza, com certeza. O nosso próprio prefeito tem um filho que estuda na Escola Bernardino Tatu, uma escola municipal, né, e que precisa, vive esse serviço, precisa desse serviço, reconhece a qualidade do serviço, tanto é que o filho estuda lá, né, e eu não tenho dúvidas que não estão sendo medidos esforços para que tudo se resolva da melhor maneira, mas a gente precisa esforços de ambos os lados, né, para se solucionar. Equilíbrio. Isso aí. Vereador Marquinhos, o tempo, quando a entrevista é boa, ele passa tão rápido, né? Tivemos assunto aqui para mais uns 3, 4 programas. Faça suas considerações e fique bem à vontade para fazer uma manifestação junto à nossa comunidade. O senhor falou tanta coisa importante hoje na entrevista, talvez o senhor nem tenha se dado conta de quantos assuntos fundamentais de interesse da nossa comunidade o senhor abordou. Sim. Que às vezes o essencial é invisível aos olhos, né? É verdade. Antoine de Saint-Exupéry, isso aí. Pequeno Príncipe. Pequeno Príncipe. Nós temos que entender que as pessoas precisam mais de uma linguagem à altura das suas capacidades, né? Que realmente elas percebam que aquele que está aqui, o vereador, o ex-secretário adjunto, o técnico, está trabalhando para o seu bem-estar. Isso aí. Norton, quero agradecer mais uma vez esse espaço, dizer para a comunidade que eu estou à disposição para ouvir quem concorda, ouvir quem discorda, construirmos pautas. Nas minhas redes sociais ultimamente tenho feito enquetes. Você é contra ou a favor a uma indicação que eu faça sobre tal assunto, né? E acho que isso tem sido muito legal, essa troca com a comunidade. E a gente tem feito aí um trabalho, então, de incentivar a iniciativa privada, também para resolver problemas do município, a própria redução em 50% das taxas de licença ambiental, já conseguimos com que saísse do papel, né? Nós temos aí uma questão social muito séria. Nós estávamos falando aqui de políticas públicas para pessoas em situação de rua, mas a política pública do idoso tem que ser muito valorizada e fomentada agora, porque é uma população que só vai crescer. Conseguimos tirar do papel uma indicação doando uma área para o lar de idosos, para construirmos mais uma ala, né? Porque é uma população que só aumenta. Acredito muito no turismo como uma forma de desenvolvimento da nossa cidade, e para isso a gente precisa fomentar a iniciativa privada, principalmente os eventos, feiras, seminários, né? E o poder público está aí para isso, para ajudar. Então a gente fez já uma indicação de uma lei de patrocínios, porque o município realiza hoje eventos muito importantes para a economia. Natal da Paz, Ponte Verde da Canção Gaúcha, Feira do Livro, mas acho que o município pode e deve muito incentivar eventos privados para que eles venham para o nosso município e tragam os olhares de fora para cá, para os nossos produtos, para a nossa qualidade de vida e para o que a gente tem para oferecer. É isso que eu busco para o município. Um futuro próspero que talvez eu não veja aqui nos 4 anos, mas seguir preparando este terreno com toda essa base que nós tivemos no histórico da nossa cidade, a própria vereadora Rosemary que nos escuta, o prefeito Mário Augusto fez a sua contribuição e a gente vai melhorando cada vez mais. Uma cidade perfeita e pronta é uma utopia, então a gente tem que ir trabalhando nos desafios dela do dia a dia para conseguir e atendendo as demandas da comunidade e tentando melhorar cada vez mais a qualidade de vida de quem paga os seus impostos e contribui aí para que a gente possa fazer esse trabalho. Vereador Marcos Vinícius Freire. Pessoal, eu não tenho palavras neste momento, já no encerramento do programa, mandando um abraço ao Pacase, nem a todos aqueles que nos ouviram, para definir o grau da importância e da relevância de tudo aquilo que foi dito durante essa entrevista. Mas eu me atrevo de maneira bem clara, e todos conhecem a minha postura como cidadão e principalmente como radialista e alguém envolvido na política, como assessor de um deputado federal. Estamos diante, com certeza, de um potencial político para Dom Pedrito muito grande aqui do meu lado. O vereador Marcos Vinícius Freire. Anotem bem esse nome. Todo esse perfil agregador, todo esse perfil de seriedade e comprometimento
com a nossa comunidade, é tudo aquilo que nós realmente preconizamos como o futuro da nossa Dom Pedreto. Da mesma maneira como aqui nesses microfones passaram o Mário Augusto, o Giga, que durante tantos anos fez parte, inclusive, da bancada do Tema Livre. Hoje nós temos a oportunidade não só de rejuvenescer, revitalizar, mas melhorar cada vez mais a oxigenação da política da nossa cidade. Aquela política correta, aquela política moderna. Vamos deixar os ranços como parte de um passado. Precisamos cada vez mais oxigenar, melhorar e fazer com que as pessoas sejam realmente o objetivo do trabalho de cada um dos vereadores da nossa Dom Pedreto. Vereador, muito obrigado. As portas sempre abertas, os microfones sempre disponíveis para a sua participação, tanto no programa Tema Livre, como também às 13 horas no Panorama Rural. Muito obrigado, Norton, e um bom dia a todos, bom dia aos ouvintes da Rádio Sulina. E um bom dia para todos vocês, e eu retorno na próxima quarta-feira, o dia 30 de abril. Um grande abraço a todos. A Rádio Sulina apresentou Programa Tema Livre. Obrigado pela sua atenção e até o próximo encontro.